Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a avaliação quali-quant da infraestrutura do Parque Santos Dias, na cidade de São Paulo. O meu nome é Bruno Ribeiro Souza, eu sou graduanda em Ciências Biológicas da Universidade 9 de Julho. Foi feito um projeto em parceria com o José Freitas do Nascimento, ele é mestrando também da Universidade 9 de Julho, e da doutora Ana Paula Branco do Nascimento, também da Universidade 9 de Julho. Começando pela introdução, a partir do século XIX, ou quando houve o êxodo rural, proporcionado pela industrialização agrícola, as populações mundiais elas começaram a migrar para as cidades em busca de melhoria de vida. Esse crescimento desenfreado das cidades causou vários problemas de infraestrutura. Por conta, desses problemas foi pela ausência de áreas verdes nesses centros urbanos. Essas áreas verdes elas são importantes para a cidade porque elas minimizam os impactos gerados pela industrialização e trazem um equilíbrio entre as áreas antrópicas e o meio ambiente, além de proporcionar saúde e bem-estar para a população, e para o meio ambiente, claro. Então, para Bovo e Amorim, a desarticulação e a falta de interesse do poder público no planejamento das cidades fazem com que esses espaços sejam escassos dentro dos centros urbanos, principalmente em bairros periféricos. E é por conta disso que foi escolhido o Parque Santos Dias. Ele é localizado em uma área da cidade de São Paulo, no extremo sul. E, nesse caso, o objetivo do trabalho é levantar e avaliar os dados de infraestrutura do parque, com a metodologia proposta por De Angelis em 2004, a fim de identificar quais os equipamentos oferecidos aos seus frequentadores e a sua condição de conservação. A metodologia do projeto, a área de estudo é aqui, localizada no Parque Santos Dias. Ele está dentro do bairro Capão Redondo, no extremo sul da cidade de São Paulo. A sua coleta de dados, o levantamento da infraestrutura foi ocorrido em algumas visitas ao parque, do dia 5 ao dia 19 de abril de 2019. Nessas visitas foi coletado a contagem simples dos equipamentos como bancos, lixeira, enfim. E com o auxílio de uma prancheta, os dados de qualidade eram registrados com outro meio, enquanto se fazia a contagem dos objetos, das estruturas, também fazia anotações e tirava fotos sobre a qualidade dessas estruturas. Foram atribuídas as notas, e essas notas, de acordo também com De Angelis, as notas de 0 a 0,5 eram péssimas, estavam em péssimas condições, notas de 0,5 a 1,5 ruim, notas de 1,5 a 2,5 regular, notas de 2,5 a 3,5 bom e notas de 3,5 a 4 ótimas. Os resultados das visitas realizadas ao parque foram feitas observações relativas à sua infraestrutura e equipamento disponíveis para a população. Nesse caso, está um pouco, não está muito nítido, mas aqui tem uma tabela com todos os equipamentos propostos por De Angelis, a quantidade dos equipamentos e a nota que foi atribuída a cada equipamento. No caso, foi observado à primeira vista do parque que existia uma iluminação alta por conta da grande composição florestal do Parque Santos Dias, como mostra nessa figura, na figura 1. O parque tem mais áreas arbóreas do que as áreas realmente livres. Possui uma extensa pista de corrida, uma pista de Cooper, um playground, 3 quadras, possui um lago, uma área de piquenique e um coreto. Também possui 2 prédios administrativos. No geral, na verdade, Bom, os resultados.
No caso dos bancos, o que foi observado é que tem vários tipos de materiais, então não existe padronização no parque em relação aos bancos, né? Tem muitos que estão expostos à sombra, porém tem muitos também que estão em local que não tem sombra, que estão diretamente no sol. Existem muitos que estão com material que não é durável, como por exemplo os de madeira. E existem alguns bancos que estão mal conservados ou então estão quebrados. Foram classificados esses bancos conforme o pesquisador ele observou. Então, o banco 1 é o A, né, de concreto, esse de madeira ou tronco, né, que foi feito de uma forma mais artesanal. Esse daqui, o concreto comprido, já é um pouco mais longo. O dele foi classificado como muro, porque ele é como se fosse um muro baixo mesmo, não tem função, a não ser para as pessoas realmente ficarem sentadas, descansando. Esses muros aqui na D desse banco, né, em formato de muro, ele fica próximo das quadras apenas. O E também é o banco de praça, ele também só localiza ele perto dos playgrounds. E o F, ele é um banco de material reciclável, também só é encontrado perto do prédio administrativo, o primeiro prédio administrativo. As lixeiras também, igual os bancos, não tem padronização. Existem 3 tipos de materiais, que são a madeira, né, que é o A, o B é o metal, e o C, que é um material reciclável, ou então outros tipos de materiais. Então, o que foi observado é que o Parque Santos Dias ele é um ambiente muito limpo, não existe quase nenhum tipo de lixo no chão, a não ser por alguns locais muito isolados, que aí seria por conta dos frequentadores, né? No caso dos materiais, das lixeiras recicláveis, o que foi observado, ou o que pareceu, é que não houve, na verdade, um planejamento de infraestrutura de onde colocariam essas lixeiras para onde os frequentadores mais utilizavam, né? Então, o que me pareceu é que, para solucionar um problema de falta de estrutura, eles colocaram essas lixeiras em locais estratégicos de mais movimento. Por exemplo, essa primeira imagem, ela fica bem no começo do parque, entre dois caminhos, na verdade, né? Poderia ter sido colocada uma lixeira mais resistente, mas foi colocada essa e, de qualquer forma, ela serve como lixeira mesmo, né? Os bebedouros são localizados em locais com bastante fluxo, né, de frequentadores, perto dos prédios administrativos e onde tem quadras, onde tem áreas de exercício, né? Foram localizados 7 e todos eles estão em má conservação. E falta pintura, falta torneiras melhores e estão pichados e 2 deles não estão funcionando de jeito nenhum. Os banheiros, então, são localizados também, são 2 banheiros, estão localizados nos prédios administrativos, nos 2 que possuem. Então, em todas as visitas ao parque, foi notado que o banheiro estava muito limpo e ele estava bem abastecido. Os caminhos do parque, é importante, na verdade, deixar em consideração que o parque ele tem muita área arbórea, né? Ele tem muita vegetação. Então, a maioria dos caminhos são feitos de terra batida e possuem várias trilhas pela mata, né? Só que algumas dessas trilhas elas são feitas pelos frequentadores e uma delas apenas que eu consegui localizar foi uma trilha mais aberta, né? Mais bem feita. Então foi a única que eu contabilizei. A maioria das trilhas que davam no parque na verdade não tinham fim, né? A trilha ela dava para o portão do parque ou então para algum lugar que não tinha fim mesmo e eram muito mais fechadas, né? Foram abertas pelos frequentadores mesmo. E o parque ele não é baixo, ele não é linear, né? Ele possui algumas elevações e nessas elevações existe uma área onde
ele tem, na verdade, um risco de cair, sabe, as pessoas caírem, então falta uma segurança, falta um gradeamento nessas trilhas. As quadras e áreas de lazer, né, as quadras elas estão bem conservadas, dá para ver aqui nas primeiras duas imagens, não sei se dá para ver, está um pouco menor, um pouco pequena. Falta, na verdade, pintura, né, a manutenção básica das quadras. Existe uma área também reservada para exercícios físicos, ela também está bem conservada, fica um pouco próximo das quadras também. Né? O playground ele fica próximo do prédio, de um dos prédios administrativos. O que foi notado é que ele tem uma grande segurança, porque como ele fica próximo, né, dos seguranças do parque, então as crianças têm um pouco mais de segurança ali. Só que os brinquedos, o que foi notado é que estão muito enferrujados e alguns estão quebrados e precisando de pintura. Também foi notado que existem poucos brinquedos, né? Então, normalmente durante a semana não faz diferença, mas no final de semana, quando o parque enche, falta playground para as crianças. O parque também é um local, né, com palco, coreto e arquibancada. Pode receber pequenas atividades, né, apresentações. O local também tem uma área reservada para piqueniques e nessa área também precisa de manutenção. Alguma parte das estruturas estão danificadas, então é necessário realmente a manutenção do local. No caso, o parque ele possui uma arte que é a Edis Não, de Ju Violeta. Ela está localizada muito em um local com bastante frequentadores, com bastante visitantes, então ela é bem vista, né? Ela tem uma mensagem clara para os visitantes, porém ela está degradada, né? Foi degradada pelos frequentadores do parque mesmo. E aí tem o lago também. No caso do lago, ele está num lugar um pouco mais afastado do parque. Ele tem, na verdade, o Parque Santo Dias possui uma nascente. E essa nascente, ela na verdade cai nesse lago. O lago foi feito para que a nascente ela pudesse, né, correr pelo parque. Só que esse lago ele também tem encontro com o córrego da região, o córrego aberto. Então, o lago ele recebe água limpa da nascente e recebe também a água poluída, né, de esgotos locais da região. E, além disso, falta a segurança também. Na área do lago falta um gradeamento. Foi notado, na verdade, que tem um gradeamento, só que não está com manutenção, né? Ele não tem estrutura, na verdade. As considerações finais sobre o parque, ele que possui uma importância socioambiental muito grande na região. A região ela é desprovida, né, de vegetação, né, de áreas de lazer. Então, ele funciona como um projeto realmente um ponto socioambiental muito importante. Ele tem vários projetos de corrida, comida saudável, artesanato, dança, entre outras coisas, né? A infraestrutura ela precisa de manutenção. E o maior problema, na verdade, que foi observado dentro do parque foi a falta de segurança. Em todo o percurso do parque, quase não existe segurança fazendo ronda. Os seguranças normalmente são localizados sempre nas áreas administrativas. E o parque, por ele ser de uma região um pouco carente, ele tem muitos usuários de drogas, principalmente durante a tarde. Então, falta realmente essa segurança. E conversando com os frequentadores, foi notado também que existem muitos furtos de celular, de objetos. Então, o maior problema do parque é realmente a segurança. De um modo geral, realmente precisa de manutenção em todos os aspectos do parque, seja na infraestrutura, na pintura, em objetos novos, em bancos novos, em lixeiras novas. Sugere-se também a importância dessas áreas, de ressaltar essas áreas verdes, como o Parque Santo Dias, para a população do extremo sul, né, de São Paulo, que assim possam ampliar os investimentos na sua manutenção e na sua conservação.
as referências do slide. E é isso.